Seja bem-vindo ao canal. Hoje abordaremos sobre um livro que é o livro dos livros. Como um certo escritor certa vez disse ao ser perguntado sobre a importância da Bíblia, ele disse: se colocarmos a Bíblia debaixo dos outros livros na biblioteca é porque ele é a base de todo o conhecimento, e, se colocarmos em cima dos livros, é porque ela está acima de toda a sabedoria humana. O livro mais vendido no mundo é a Bíblia. Com mais de 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas, a Bíblia continua sendo o livro mais amplamente lido e distribuído em todo o mundo. Ela é considerada sagrada por várias religiões, incluindo o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, e é composta por uma coleção de escrituras consideradas divinamente inspiradas pelos crentes. A Bíblia é composta por dois grandes conjuntos de textos: o Antigo Testamento, que inclui escrituras judaicas, e o Novo Testamento, que narra a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo e o início da Igreja cristã. Os autógrafos da Bíblia se referem aos manuscritos originais dos livros que compõem as Escrituras Sagradas. No entanto, nenhum desses autógrafos originais sobreviveu até os dias de hoje. O que temos são cópias manuscritas feitas ao longo dos séculos por escribas e copistas. Os autógrafos originais foram escritos em diferentes materiais, incluindo papiro e pergaminho, e datam de períodos diferentes da história. Por exemplo, os manuscritos do Antigo Testamento foram originalmente escritos em hebraico, aramaico e grego antigo, enquanto os do Novo Testamento foram escritos em grego koiné. As cópias mais antigas que temos dos textos bíblicos são os manuscritos do Mar Morto, que incluem fragmentos de quase todos os livros do Antigo Testamento e datam de cerca de 150 a.C. a 70 d.C. Esses manuscritos foram descobertos em cavernas próximas ao Mar Morto na década de 1940 e forneceram aos estudiosos uma visão valiosa da transmissão textual do Antigo Testamento. No caso do Novo Testamento, o manuscrito mais antigo e completo é o Códice Sinaiticus, datado do século IV d.C. Ele contém quase todo o Novo Testamento, além de partes do Antigo Testamento e de outros textos cristãos. Outros importantes manuscritos do Novo Testamento incluem o Códice Vaticano e o Códice Alexandrino. Embora os autógrafos originais não existam mais, os estudiosos bíblicos se baseiam em uma variedade de manuscritos antigos e evidências textuais para reconstruir o texto original o mais precisamente possível. Esses estudos incluem a crítica textual, que envolve a comparação e análise de diferentes manuscritos para determinar a forma mais autêntica do texto. Os livros apócrifos são uma coleção de escritos religiosos que não foram incluídos no cânon oficial das Escrituras Sagradas do judaísmo ou do cristianismo. Eles são chamados de apócrifos porque sua autenticidade e autoridade foram contestadas por algumas tradições religiosas. Os livros apócrifos incluem uma variedade de textos, como histórias, hinos, ensinamentos e visões, muitos dos quais foram escritos durante os períodos intertestamentário e do Novo Testamento. Alguns dos livros apócrifos mais conhecidos incluem livros deuterocanônicos. Estes são livros aceitos como canônicos por algumas tradições cristãs, mas considerados apócrifos por outras. Eles incluem livros como Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, também conhecido como Sirácida, Baruque 1 e 2 Macabeus. Livros pseudoepígrafos. Estes são escritos atribuídos falsamente a autores antigos e incluem textos como Enoque, Jubileus, Testamentos dos 12 Patriarcas e Ascensão de Isaías. Apócrifos do Novo Testamento. Estes são escritos que foram escritos após os tempos do Novo Testamento e não foram incluídos no cânon oficial das Escrituras. Eles incluem textos como Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas e Atos de Paulo. Os livros apócrifos são considerados importantes para o estudo da história e da teologia do judaísmo e do cristianismo antigos. Eles fornecem insights sobre as crenças e práticas das comunidades religiosas da época e ajudam a contextualizar o desenvolvimento do pensamento religioso. Embora os livros apócrifos não façam parte do cânon oficial das Escrituras para muitas tradições religiosas, eles ainda são valorizados por algumas denominações cristãs, especialmente aquelas da tradição ortodoxa oriental, que incluem esses livros em suas Bíblias. A Bíblia hebraica, também conhecida como Tanakh, é a coleção de escrituras sagradas do judaísmo.
Ela consiste em 3 partes principais. Torá. Lei. A Torá é a parte mais importante da Bíblia hebraica, composta pelos 5 primeiros livros atribuídos a Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros formam a base da lei e da tradição judaica. Neviim, profetas. A segunda parte da Bíblia hebraica é composta pelos livros dos profetas, que incluem tanto os profetas históricos, como Josué, Samuel e Reis, quanto os profetas literários, como Isaías, Jeremias e Ezequiel. Ketuvim, escritos. A terceira parte da Bíblia hebraica é uma coleção de livros que inclui uma variedade de gêneros, como poesia, sabedoria e literatura histórica. Alguns dos livros incluídos são Salmos, Provérbios, Jó, Ruth, Esther, Daniel, Esdras e Crônicas. A Bíblia hebraica é escrita principalmente em hebraico antigo, com algumas seções em aramaico. Ela é considerada a autoridade máxima no judaísmo e é estudada e reverenciada pelos judeus em todo o mundo como a palavra revelada de Deus. É importante observar que a Bíblia hebraica difere da Bíblia cristã no que diz respeito à organização dos livros e à inclusão de certos textos. Por exemplo, os livros deuterocanônicos, presentes na Bíblia cristã, não fazem parte da Bíblia hebraica padrão. Esses livros adicionais foram escritos originalmente em grego e foram aceitos pela Igreja Católica Romana como parte do cânon do Antigo Testamento, mas são rejeitados pelas tradições judaicas. A Vulgata é uma das mais importantes traduções da Bíblia para o latim. Foi produzida no final do século IV e início do século V pelo teólogo e estudioso cristão Jerônimo. Encomendada pelo Papa Damaso I, a Vulgata foi concebida como uma revisão das traduções latinas existentes na época, com o objetivo de criar uma versão padronizada e autorizada das Escrituras para uso na liturgia e na teologia cristã. Jerônimo baseou sua tradução principalmente em manuscritos gregos, especialmente na Septuaginta para o Antigo Testamento e no texto grego para o Novo Testamento, além de consultar os textos hebraicos originais. Ele também incorporou elementos de outras traduções latinas existentes, como a Vetus Latina. A Vulgata rapidamente se tornou a versão latina padrão da Bíblia na Igreja Católica Romana e exerceu uma influência duradoura na teologia, liturgia e cultura ocidental. Sua autoridade foi formalmente reconhecida pelo Concílio de Trento no século XVI. Uma das características distintivas da Vulgata é seu estilo literário refinado e influente, que influenciou a prosa latina posterior. Além disso, a Vulgata foi a versão da Bíblia mais amplamente utilizada na Idade Média, tornando-se a base para muitas traduções vernáculas posteriores da Bíblia em várias línguas europeias. Embora tenha sido substituída por traduções modernas em muitas igrejas protestantes, a Vulgata continua sendo uma fonte autorizada de referência na Igreja Católica Romana, especialmente para questões doutrinárias e litúrgicas. Seu legado perdura como um marco importante na história da tradução da Bíblia e na história da língua latina. A Septuaginta é uma tradução grega do Antigo Testamento, feita no período helenístico entre os séculos III e II a.C. Ela desempenhou um papel significativo na história do cristianismo, pois foi a versão das escrituras hebraicas mais amplamente utilizada pelos judeus da diáspora e também pelos primeiros cristãos de língua grega. A versão mais vendida da Bíblia pode variar de acordo com o país e a região, mas algumas das versões mais populares em todo o mundo incluem NIV, New International Version. A NIV é uma tradução moderna da Bíblia para o inglês, conhecida por sua clareza e acessibilidade. É amplamente utilizada por várias denominações cristãs ao redor do mundo. NKJV, New King James Version. A NKJV é uma versão modernizada da King James Version, KJV, uma das traduções mais influentes da Bíblia em inglês. Ela mantém a beleza e o estilo literário da KJV, mas utiliza uma linguagem mais atualizada. NLT, New Living Translation. A NLT é uma tradução para o inglês que busca combinar precisão acadêmica com clareza e fluência na linguagem cotidiana. É conhecida por sua facilidade de leitura e compreensão. ESV, English Standard Version. A ESV é uma tradução moderna da Bíblia em inglês que busca equilibrar a precisão literal com uma linguagem fluente e acessível. É amplamente utilizada por igrejas reformadas e evangélicas. Essas são apenas algumas das versões mais populares da Bíblia em inglês.
Mas existem muitas outras versões disponíveis em diferentes idiomas ao redor do mundo. A popularidade de uma versão específica pode variar de acordo com as preferências teológicas, culturais e linguísticas das comunidades religiosas em diferentes regiões.